Glória a Deus, diga comigo, algo novo Ele vai fazer. Tenha expectativa no seu coração. Quantos estão crendo assim para mim e para a sua vida? Abra comigo a sua Bíblia em Efésios capítulo 3, versículo 20. Efésios 3:20 está escrito: toda glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz o que, amados? É capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Amém? Então a Bíblia diz que Deus é poderoso, Ele é capaz de fazer infinitamente mais, além daquilo que podíamos imaginar ou pedir, Ele é capaz de fazer. Então, nós estamos entrando nesse ano de 2021, debaixo dessa palavra que vai dirigir a nossa vida, e a importância que essa palavra vai ter na minha e na sua vida, vai depender da forma como cada pessoa vai se posicionar diante das adversidades que vão surgir no caminho. Sim ou não? Sim. A Bíblia diz em Mateus capítulo 7, versículo 21, que aquele que ouve a palavra e pratica, tanto quanto aquele que ouve a palavra e não pratica, todos dois estão vulneráveis a qualquer momento levantar-se uma tempestade. Mas a palavra diz que a tempestade vai bater, o vento vai soprar, mas a casa que vai cair é aquela que estiver edificada sobre a areia, e a que vai permanecer é a casa edificada na rocha. Amém? Então, ou seja, nós estamos suscetíveis às tribulações, às dificuldades, às lutas. Disse o próprio Jesus: nesse mundo tereis o quê? Aflições. Então, de repente, pode se abater alguma tribulação na minha ou na sua vida, mas nós temos que manter o norte, olhando para a palavra e sempre com essa palavra em nosso coração. Algo novo Deus está fazendo, amém? Algo novo Ele vai fazer, algo novo Ele vai realizar. Efésios 3:20 diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, amém? Existem coisas que Deus já fez, mas existem outras que Ele ainda está por fazer, e outras Ele vai fazendo no decorrer da nossa caminhada. Mas o nosso olhar nesse ano tem que ser um olhar de fé para a palavra de Deus, amém? Você não pode ficar apegado aos pensamentos, às coisas que não deram certo em 2021. A Bíblia diz que eu tenho que trazer à memória, em Lamentações 3:21-25, somente aquilo que pode me dar o quê? Esperança. Eu tenho que ficar pensando só naquilo que me dá esperança. Aquilo que já passou, aquilo que não deu certo, aquilo que não aconteceu, já era, não tem mais como voltar atrás, mas eu preciso olhar para frente, com base nessa palavra que vai inspirar o meu coração a ter expectativa, a ter fé que algo novo Deus vai fazer. Essa é a palavra que tem que estar na ponta dos nossos lábios. Em qualquer circunstância, você sempre tem que estar declarando: algo novo Deus vai fazer. Se de repente você passar por uma situação e você estiver como se fosse em uma encruzilhada, em um lugar parece que, ou de repente, que não tem mais saída, em uma situação muito difícil, você não deve ser dominado por medo, por angústia. Tem sempre que pensar assim: Deus tem uma saída, algo novo Ele vai fazer, Ele vai abrir uma porta, Ele vai promover um meio, Ele vai fazer algo, ainda que as pessoas digam que não, ainda que as pessoas digam outra coisa, o que me move é a palavra de Deus. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5:7, bem assim: visto que andamos por fé e não por
vista. Então temos que ter esse olhar de fé que algo novo Deus vai fazer. Diga a pessoa que está do lado, diga: algo novo Deus vai fazer. Nós sabemos que às vezes as coisas são obscuras, difíceis, e até parece algumas vezes que nada de bom vai acontecer. Você já teve um sentimento assim? Já teve um sentimento assim? Já teve um pressentimento assim? Você está assim, meio que aquela coisa assim, indicando que nada de bom vai acontecer, ou que algo ruim pode acontecer. Isso é um pressentimento, é algo que você está sentindo. E eu quero dizer para você que você não pode basear a sua fé nos sentidos. Irmãos, os sentidos é o estilo de vida do homem natural. O estilo de vida do homem, estou falando do homem, o ser espiritual, é a palavra de Deus. Nós não somos dirigidos pelos sentidos. Não é por aquilo que você está ouvindo, não é por aquilo que você está pressentindo, não é por aquilo que alguém está falando, ou até o quadro que você está vendo. Não, nós somos pessoas espirituais, e a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Repita comigo: o justo viverá pela fé. Pela fé em quê? Pela fé na voz interior que o Espírito Santo coloca em seu coração. E nós temos, irmãos, que confiar nessa voz interior. Nós temos que dar crédito a essa voz interior aqui dentro. E muitas vezes nós damos muito mais razão ou sentido às vozes exteriores das nossas emoções, dos nossos sentidos, do que propriamente a voz interior do Espírito Santo aqui dentro do nosso coração. Agora, aquilo que vai acontecer, que vai se manifestar, vai acontecer de acordo com o inclinar-se do seu coração. Se você inclinar o seu coração para os pensamentos ruins, para as imagens ruins que estão vindo à sua mente, ou para aquilo de ruim que você está sentindo, se você inclinar o seu coração para essas coisas e começar realmente a pensar nisso e falar sobre isso, é isso que vai o quê? Acontecer. E aí você pode dizer bem assim: está vendo? Aconteceu como eu disse. É igual aquela mãe que fica falando para o filho: você vai se machucar, você vai quebrar, você vai machucar, você vai se queimar, você vai se queimar, você vai se queimar. Aí quando o filho se queima, diz: eu não disse se queimar? Você falou isso, mas você não tirou a criança do risco, você não foi mais enérgico, ficou somente o quê? Falando: vai queimar, não vai dar certo, 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 não vai dar... E é isso que acaba acontecendo. E às vezes as pessoas falam coisas negativas para a gente, e ao invés de anularmos as coisas negativas, a gente simplesmente diz o quê? Não diga isso não, vira essa boca para lá. E a direção da boca não muda nada. A direção da boca não muda o poder que o peso da palavra tem. O que muda é quando alguém falar alguma coisa ruim, você fala assim: está cancelada em nome de Jesus. Não, eu não aceito isso não, em nome de Jesus. Não, eu não sou isso não, em nome de Jesus. Não, não vai ser assim a minha vida não, em nome de Jesus. Não, não vai ser assim não, eu não aceito isso não, em nome de Jesus. Porque às vezes as pessoas podem falar algumas coisas até assim, sem conhecimento. Elas podem falar, de repente a palavra pode escapulir dos lábios dela, e você não se ater, e você não anular. Eu lembro que teve um ano, quer dizer, foi o ano 2012, no dia 31 de 2011 para 2012, no dia 1º eu fui jogar bola na praia, estava aqui com a minha cunhada do Rio de Janeiro, a família de Sandra, viramos o ano junto. No dia 1º fomos na praia jogar bola. Naquela época eu estava com aquele peso bem, estava 104 quilos, não fazia atividade física, bem sedentário naquela época, e eu fui jogar bola, e eu lembro que jogando bola eu caí,
E quando eu fiquei no chão, todo mundo começou a rir. Ih, o gordinho caiu, foi aquela mangação, aquela coisa, e eu lá gemendo de dor. Aí de repente, quando eles viram que eu não levantei, alguém correu lá e falou: eita rapaz, ele torceu o tornozelo. E eu gemendo de dor, o tornozelo rapidamente inchou. Saí da praia direto para o hospital. Aí lá no hospital, faz aquele procedimento todo, bota gesso no pé. Aí uma pessoa diz bem assim para mim: já começou o ano bom, não foi? No hospital e com o pé engessado. Aí eu poderia fazer o quê? É mesmo, esse ano vai ser terrível. Não é assim? Tem gente que comeu fora dia primeiro para não lavar os pratos no dia primeiro, porque reza a lenda que tudo que você faz no dia primeiro vai passar o ano fazendo, né? Aí a pessoa fala: eu hoje não quero lavar prato, senão passar o ano todo lavando prato. E aí a pessoa então falou isso, eu falei: não vai ser assim não, meu ano vai ser glorioso. E foi exatamente esse o ano que nós compramos a nossa casa. Começou de uma maneira, mas terminou de outra. E o que foi que mudou a direção do navio? O que é que muda a direção do navio? É a sua estrutura? A Bíblia diz em Tiago capítulo 3, o que é que dirige o navio? Embora seja tão grande, é o leme. É o leme que dá a direção do navio. E a Bíblia diz em Tiago que a nossa língua tem o poder de dirigir a nossa vida, tanto quanto o leme tem o poder para dirigir o navio. E muitas vezes, quando as pessoas falam coisas negativas, nós temos que cancelar essas coisas e mandar uma outra palavra, dizendo assim: não, esse ano vai ser glorioso. E vai dizer assim: mas e se tiver a pandemia, se não tiver a vacina? Com vacina ou sem vacina, com pandemia ou sem pandemia, o meu ano vai ser glorioso, vai ser maravilhoso. Por quê? Porque Deus está fazendo coisas grandes na minha vida. Amém? No trabalho, Deus está fazendo algo grande. Na minha família, Deus está fazendo algo grande. Ah, mas eu não vejo o seu marido mudar em nada. Mas Deus está trabalhando. Ah, mas eu não vejo suas finanças mudando em nada. Mas eu vejo que Deus está trabalhando nas minhas finanças. Amém? Então a nossa vida é dirigida, irmãos, por aquilo que sai dos nossos lábios. Nós precisamos confiar na palavra de Deus, precisamos confiar no poder que essa palavra tem, e o poder que a palavra tem é um poder de criar as coisas. Amém? Como Deus fez em Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz que a terra era como, irmãos? A terra era sem forma e vazia. E o que foi que fez Deus ao ver a terra sem forma e vazia? Ele ficou a se lamentar. E agora, o que é que vai ser dessa terra? Foi isso? Não. Deus fez o quê? Deus falou. Deus foi falando dia após dia. Amém? Irmãos, Deus podia criar tudo num dia só? Sim ou não? Sim. Ele diz assim: haja luz, terra, firmamento, animais, tal, e tudo ia ser criado na mesma hora. Mas Deus falou dia após dia, para nos mostrar que o poder da palavra entra em operação, nem sempre de uma maneira instantânea, é às vezes de uma maneira progressiva. Você vai falando e Deus vai trazendo a existência, você vai falando e Deus vai manifestando, conforme Provérbios capítulo 4 diz, que assim é a luz da aurora, que vai brilhando, até ser dia perfeito. E às vezes a pessoa diz assim:
eu estou declarando a minha cura, já tem uma semana e não aconteceu nada. Vamos lá então. Então o seu pensamento já está errado por aí. Porque você deve crer que as coisas já aconteceram desde a primeira hora que você começou o quê? A falar. Então o seu pensamento não é que não aconteceu, é que ainda não se manifestou. Então você pode até falar, ainda não se manifestou, mas eu creio que vai se manifestar. Amém? Diga comigo, a minha fé, diga, deve estar em operação. Irmão, vocês sabiam que Deus, Jesus, ele fica torcendo pelo nosso sucesso? Sim ou não? Sim, ele fica na torcida. Em Hebreus capítulo 12, fala sobre a galeria da fé, e a galeria da fé são aqueles homens e mulheres do capítulo 11, e diz bem assim, que nós estamos cercados com essa nuvem de glória, que são esses heróis da fé, da antiga aliança, todos da antiga aliança, e esses heróis da fé, eles estão como se fosse torcendo pelo nosso sucesso. Só que muitas vezes nós não acreditamos no nosso potencial, nós não acreditamos. Às vezes a gente ouve uma palavra negativa, e a palavra negativa tem às vezes mais poder em nossa vida do que uma palavra de fé. Às vezes a pessoa acredita mais numa mentira do que na verdade. Sim ou não? Sim. E às vezes, irmão, nós temos que crer de fato com todo o nosso coração. Fala para a pessoa, diga, nós precisamos crer, diga, com todo o nosso coração. Amém? Só que às vezes nós estamos olhando as coisas como elas estão começando. E como as coisas não começam na proporção que a gente está crendo, geralmente nós desprezamos as pequenas coisas. E eu sempre digo assim, Deus, Ele sabe o começo, o meio e o fim. Repita comigo, Deus sabe o começo, o meio e o fim. Amém? Deus criou o homem. Deus criou a mulher. Depois de ter criado todas as coisas no mundo. E alguém pode dizer assim, mas por que Deus não começou criando logo o homem? E o homem ia ficar onde? Flutuando, era? Então, muitas vezes, Deus primeiro está criando a estrutura para aquilo que maior Ele vai fazer ainda. E você sabia que o bem mais precioso da criação não são as coisas da natureza, é o ser humano. Porque somente o ser humano foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Somente o ser humano. Em nenhum outro ser criado, Deus soprou da sua vida sobre esse ser. Deus não soprou da sua vida sobre os cachorros. Deus não soprou sobre os animais. Deus só soprou sobre o homem, o fôlego da vida, da sua própria vida. Então, quando Deus estava criando tudo bonito, tudo maravilhoso, e vendo que era bom, mas Ele ainda estava preparando o ápice da criação, que seria o homem. Depois é que veio a mulher. Mas repita comigo, o ápice da criação foi o homem. Aí Deus então cria o homem, descansa no sétimo dia, e depois do descanso Ele cria a mulher. Agora, vocês observaram que Deus só criou a mulher depois que Ele descansou? Por quê? Porque Ele sabia que depois que Ele criasse a mulher, Ele não ia poder mais descansar.
Então ele falou: deixa eu descansar. Aí descansou o dia todo. Aí no outro, agora eu vou criar mulher, porque depois que essa abençoada começar a falar, depois que ela começar a falar, não, aí eu vou te contar, eu não vou ter descanso mais não. Mas irmãos, a criação foi assim. Então diga comigo, o poder de Deus está em operação na sua palavra. Então Deus, Ele sempre vê o final das coisas. Repitam comigo essa frase: Deus sempre vê o final das coisas. Olhem para a sacada. Qual é o tema para 2021? Agora, geralmente, qual é a nossa expectativa? É que Ele faça algo novo, esplêndido, poderoso, maravilhoso, o quê? Instantâneo. E não é assim. Muitas vezes o começo é muito simples. Como eu já contei o testemunho aqui, a nossa igreja começou de uma maneira muito simples em nossa casa. E olhe que nem alcançamos ainda o ápice daquilo que vamos alcançar. Irmãos, eu tenho sonhado, eu falei para vocês que isso aqui foi a realização, esse púlpito, isso aqui foi a realização de um desejo, mas não é a realização do meu sonho. Qual é o meu sonho para essa igreja? Qual é o sonho do pastor? É ser uma igreja relevante nesta comunidade. E eu fico pensando constantemente, vamos construir essa escola aonde? Vai ser desse lado de cá ou vai ser do outro lado? Nós vamos comprar esse prédio que já tem aqui, com essa estrutura, que está cada dia mais desandando. Vocês sabem qual é a estrutura que tem aqui, não é? A estrutura que tem aqui. Ou vamos comprar essas duas casas aqui ao lado, mas eu tenho sido consumido diariamente com esse sonho, vendo aqui a nossa escola, Centro Educacional Palavra da Fé. Pastor, você pode até desenvolver já o background. Eu tinha um, mas você pode até fazer um outro já, que hoje é uma outra mentalidade do Centro Educacional Palavra da Fé, para ser uma visão para essa igreja, para essa comunidade, amém? Um lugar de excelência, onde vai ter escola para o maternal, vai ter escola para as crianças, vai ter curso profissionalizante para toda essa comunidade, e essa igreja vai ter um papel relevante nesta comunidade. Foi para isso que Deus nos plantou nesse lugar. Esse é o meu sonho. Por isso que nós ainda não estamos no ápice, não ainda. Realizamos desejos, mas nós vamos chegar lá. Mas todo começo, sempre, às vezes, ele é simples. Por isso que Deus diz bem assim: seja fiel em quê? Seja fiel em quê? No pouco. E Ele diz o quê? E sobre o muito eu te colocarei. Por quê? Porque Ele fala assim: seja fiel no pouco, porque sobre o muito te colocarei. Porque Deus, Ele sempre vê no início e o fim. Enquanto você está relutando com um pouco, Ele está deixando de entrar em tudo que eu tenho para Ele, está deixando de usufruir de tudo mais que eu tenho. Por isso Ele fala: seja fiel no pouco, e o muito é o que eu tenho para você. Amém? Então abra a sua mente, olhe com a visão de Deus. Tem uma visão como a de Deus, tem a visão grande. E por isso que a nossa visão como igreja é uma visão de excelência, é uma visão grande. E você pode dizer assim: mas pastor, será então que os meus filhos não vão poder pegar essa escola, esse centro educacional, eles vão crescer? Eu não sei, mas se não for para eles, serão para os novos casais. Amém? Se não for para eles, serão para os novos casais. Se eles não forem alunos, poderão ser professores nesse lugar. Repitam comigo, diga: algo novo Deus vai fazer. Essa é a palavra que tem que estar na ponta dos nossos lábios. Em Filipenses 2,13 diz que Ele opera em nós
tanto o querer quanto o realizar. E Ele já está realizando. Fale comigo, Ele já está realizando. Só que muitas vezes, irmãos, esse realizar, muitas vezes, acontece de dentro para fora. Muitas vezes a gente quer acelerar as coisas. Muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam mais rápido. Mas Deus, Ele quer trabalhar primeiro em algumas coisas dentro do nosso coração. Ele quer ajustar o nosso coração primeiro. Ele quer trabalhar aqui dentro primeiro, para então preparar a estrutura para tudo que Ele vai derramar. Porque a Bíblia diz que Ele não põe vinho novo em odres velhos, senão vai perder tanto o vinho quanto o recipiente. Deus, Ele quer derramar algo novo na sua vida, sim, Ele quer, mas por isso que Ele está trabalhando no seu coração. Ele está trabalhando, está libertando, está transformando, trabalhando uma área ou outra, tirando ainda da sua alma as coisas do velho homem, as coisas do passado. Ele está fazendo um trabalho de restauração, para que então o seu propósito maior seja estabelecido. Diga aí, vai ser na minha vida. Diga, o Espírito Santo está me capacitando para coisas maiores. E você vai andar no sobrenatural em níveis maiores. Diga, eu vou viver no sobrenatural em níveis maiores. Então quero dizer para você 3 nãos. 3 nãos. Não desanime, não murmure e não desista. Repitam comigo, não desanime, não murmure, não desista. Não desanime. Eu sei que as pressões às vezes são fortes, mas você não deve desanimar. Não desanime. Disse Jesus, tenha bom ânimo. Pastor Kevin pregou uma palavra aqui, eu não lembro essa palavra toda, mas que palavra maravilhosa, ou foi 2018, ou foi 2019, cujo tema foi ânimo, força para cumprir com o propósito. E é isso que o ânimo faz, por isso que a Bíblia diz que a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Então você não pode desanimar. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, 35, que visto precisais de perseverança. Você pode estar precisando de força, de perseverança, mas não desanime, porque nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que avançam. Amém? Então não desanime. De repente pode vir um baque, pode vir uma situação, mas não desanime, não murmure. Não deixe que palavras de murmuração saiam dos seus lábios. Se você murmurar por aquilo que você não tem, você poderá até perder aquilo que você já tem. Ao invés de murmurar por aquilo que você não tem, louve a Deus por aquilo que você já tem. Senhor, obrigado pelo que eu já tenho, obrigado pelo que eu 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 tenho. Ao invés de murmurar do marido velho, agradeça, Senhor, obrigado por essa bênção, obrigado por essa bênção, obrigado por essa bênção, obrigado por essa bênção, obrigado, Pai, por essa bênção. Mas eu não vou murmurar, porque esse santo é uma bênção. Amém? E o marido pela mulher também. Você fala muito, não, você é uma bênção, você é uma bênção, você é uma bênção, você não reclama, você é uma bênção. Você é uma bênção, você é uma bênção, você é uma bênção, uma bênção e uma bênção. Os meus filhos são uma bênção, diga, são bênção. Diga, eu não vou murmurar. Amém? Então, ao invés de murmurar do fogão velho, cuide dele. Cuide do fogão.
fogão está velho, você nunca troca, nunca tem dinheiro para esse fogão, nunca tem dinheiro para a geladeira, não tem dinheiro para trocar essa cama está velha, você nunca tem dinheiro, gasta o dinheiro, gasta, sua murmuração, não está levando para nada. Agradeça, dá o grau. Se eu dar o grau, pastor, é que ele não vai trocar mesmo. Vai dizer, aí, ficou novo? Talvez, de repente, você não precisa mesmo trocar, precisa apenas cuidar mais. Mas se você tiver uma boa atitude, se você tiver uma boa resposta de louvor, ao invés de murmurar, Deus vai colocar você naquilo que você deseja. Porque diz bem assim a palavra: agrade do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Amém? Aí quando de repente você dá aquele grau no fogão, na casa, no carro, e não está murmurando mais, está agradecendo a Deus, e você de repente vai entrar no descanso da palavra, aí Deus vai prover a bênção para você. Você, rapaz, eu pedi tanto, não chegou. Agora que eu parei de pedir, chegou. Por quê? Porque Deus trabalha com fé, irmãos. Fé é a nossa resposta número 1 para qualquer crise. Amém? Então diga, eu vou mudar a atitude do meu coração. Diga, só vai sair dos meus lábios bênção. Marido chegou tarde em casa, você não vai reclamar. Chegou tarde, miserável, estava onde? Não. Chegou tarde, bênção. Que bom, seja bem-vindo. Tem um testemunho do pastor que se tornou pastor lá em Brasília. Esse homem, ele chegava todos os dias em casa bêbado, todos os dias, e a esposa todos os dias limpava ele, dava banho e colocava na cama. Todos os dias ele chegava bêbado, e ele nunca viu a sua esposa sequer reclamar um dia, e não foi uma vez, foram anos, até que um dia ele bebeu tanto até de madrugada, e ao amanhecer o dia, ele ia passando próximo a uma barraca de coco, e ele decidiu comprar um coco já chumbado. Um homem começou a conversar com ele, e foi até sua casa conversando com ele. E depois de muito tempo conversando nesse trajeto, ele chegou em casa diferente. E a esposa percebeu, mas ela manteve a mesma conduta. No outro dia, ele passou mal, foi hospitalizado. E quem apareceu no hospital? O mesmo homem. Visitou ele no hospital, falou com ele. Dentro de algumas horas, eu não lembro bem o dia, ele recebeu alta. E desde então, ele nunca mais bebeu. Aceitou Jesus e se tornou um pastor. Eu até acho que ele já partiu para o Senhor, mas um ancião pastor. Sabe por quê? Ele testemunhou por muitos anos que parte da sua conversão se deu pela sabedoria da sua esposa. E a Bíblia diz que a mulher sábia faz o quê? Edifica a sua casa. E às vezes, o seu marido merece levar pedradas, mas você não pode jogar pedras. Você tem que jogar palavras de vida. E enquanto você libera as palavras em vida, algo novo Deus vai realizar em sua casa.
Isso eu falo para a esposa, para esposo e para o contexto de filhos e filhos para o contexto dos pais. Amém? Então, os 3 não. Diga: não desanime, não murmure, não desista. Escute agora isso. Persevere até que o ciclo velho se feche e um novo seja aberto. Escute bem o que eu vou falar aqui. Essa frase veio como inspiração enquanto eu preparava a ministração. Alguns ciclos em sua vida vão se fechar. E de repente vai acontecer assim, uma coisa, pá, e aquele ciclo se fechou. Você faz, não entre em pânico. Sempre que Deus fecha um ciclo, um outro Ele abre. Amém? Então se mantenha com paciência, porque para Deus fazer um ciclo novo, Ele tem que fechar um velho. E eu vou repetir, alguns ciclos aqui vão se fechar. Mas não se preocupe, um outro será aberto. Quando a situação acontecer, você vai lembrar dessa palavra. E lembre o que eu disse, que o ano vai depender da resposta que você vai ter para com essa palavra. Se a sua resposta for: epa, Deus falou comigo naquele culto, algo novo Ele vai fazer na minha vida. Não perca o controle emocional, não deixe que palavras negativas saiam dos seus lábios, mas permaneça focado. Eu creio que Deus está fazendo. Amém? Agora, a outra palavra é essa: Deus vai abrir, como diz a palavra, como se fosse rios no deserto. Coisas sobrenaturais vão acontecer na sua vida, no aspecto positivo. Amém? Sabe assim, aquela coisa que acontece, aquela oportunidade que chega, como foi para José, que enquanto ele dormia, Deus estava preparando o governo para entregar para ele. Sabe como foi para Salomão, que o Senhor apareceu uma noite enquanto ele orava e disse bem assim: peça o que você quiser que eu te darei. Sabe o que foi para Neemias, que naquele dia que ele entrou como mais um dia diante do rei, e o rei olhou para ele de maneira diferente? Assim vai ser com você. Vai acontecer algo novo, inesperado para a sua vida, sobrenatural. E quando acontecer, não tenha medo. Entre pela porta. Muitas vezes Deus abre portas pequenas, mas dentro da porta pequena que você abre, quando você entra, Ele abre uma outra maior. Amém? Vamos ficar em pé. Eu vou liberar essa palavra, pode continuar gravando, porque eu quero que as pessoas que também estão acompanhando esse vídeo recebam também em sua casa essa liberação, essa palavra profética, que 2021, algo novo, Deus vai fazer em sua vida. Levante suas mãos para os céus, igreja. O Shambramba Soruko Telebrebe Serias. Chora bramba canta lara na bramba chorios. Racanta labramba chore combre basara canta laranda labramba chararabas. Randa labramba chorocou telebrebe seriando loro no brobos. Faz algo novo, Pai. Faz algo novo. Faz algo novo, Senhor. Faz algo novo, faz algo novo. Sim, sim, faz algo novo. Faz algo novo, faz algo novo. Abre este rio no deserto.
esse sobrenatural, que possa alcançar tantos aqueles que estão acompanhando aqui no presencial, quanto aqueles que estão no online, sejam tocados pelo Senhor em nome de Jesus. Receba na sua vida deste poder sobrenatural em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.